Nessa aula, pessoal, nós vamos aprender um efeito muito legal aqui do CSS, que é o efeito drop-down, que é o efeito de quando a gente passar o mouse sobre um elemento, por exemplo, um botão, ou então uma parte do menu aqui de navegação, ele abre um quadradinho com mais opções para a pessoa selecionar. Talvez você já tenha visto isso, né? Quando a pessoa vai navegar e tem mais sub-itens que aparecem no menu, ou às vezes um carrinho de compras que a gente passa o mouse em cima, abre aqui um seletor com as opções do que ele tem no carrinho de compras, né? Muita gente acha que isso talvez precise do JavaScript para fazer esse tipo de efeito. Mas não, dá para fazer 100% com o CSS, inclusive com as propriedades que a gente já aprendeu até agora. Então nessa aula eu quero ensinar para vocês esse efeitinho aqui do drop-down, como que a gente pode estar fazendo. Então eu vou fazer o seguinte, vamos criar um menu de navegação. Vou criar aqui uma lista não ordenada, um UL, e dentro desse UL a gente vai fazer alguns LIs, tá? Dentro desse LI eu vou colocar um link, né, um href, aqui apontando para lugar nenhum, e eu vou colocar assim link, certo? Como a gente já viu em outra aula, se você quiser repetir uma linha, você pega o Shift, Alt e setinha para baixo no seu teclado, Shift, Alt, setinha para baixo no seu teclado, e aí você duplica aquela sua linha, certo? E aí você pode fazer vários linkzinhos assim. Beleza, nós temos aqui os nossos links, ok? Vamos fazer a estilização então desses links aqui, passando aqui no nosso CSS como vai se comportar. Então esse nosso UL, nós vamos fazer ele com um background com uma cor aqui, pode ser black, né? Pode ser escuro. Os nossos LIs a gente pode fazer usando aquela propriedade que a gente viu numa aula anterior, que é o float left. Em vez da gente usar o display inline block, vamos usar a propriedade left. Ó, ficou dessa forma aqui. Parece que deu uma bugada, né, pessoal? Mas por quê? Porque na verdade a gente não tem altura na nossa UL e então não vai aparecer, porque o float, como a gente já viu, ele é um ponto flutuante, né? Então não vai funcionar, mas não tem problema. A gente pode inclusive já tirar essas bolinhas aqui, esses efeitos, usando uma propriedade CSS que eu não me lembro se eu já mostrei para vocês, que se chama List Style Type. List Style Type. E aqui a gente pode colocar como none, nenhum estilo na lista. Como a UL é a lista, né? Então se eu colocar que eu não quero nenhum estilo na minha lista, ó, ele vai tirar as minhas aquelas bolinhas de enfeite que tem aqui, sem ser com text decoration, né? Sem precisar fazer o display inline block com o nosso link e assim por diante. Inclusive a gente pode dizer aqui que ele não vai ter nada de padding, o padding dele vai ser 0. A gente também não precisa dar nenhum tipo de margem, vamos dar aqui uma margem 0 também, ficou tudo zeradinho. Agora o que a gente vai fazer? No nosso LI com o seletor A, que seria os nossos links, agora a gente vai colocar o display dele como sendo inline block, para ele ficar em bloco. A gente pode colocar uma cor, color, vamos colocar white. Aí parece que desapareceu tudo porque ele ficou branco, né? A gente pode colocar um padding de 14 de altura, 14 pixels e 16 pixels de largura. E uma decoração de texto, um text decoration, nenhum, none. Tá tudo branco, não funcionou nada. A gente pode tentar passar aqui um overflow como sendo hidden. Como vocês podem perceber, esse menu que eu estou fazendo aqui, ele já é diferente do menu que a gente fez numa outra aula passada. Isso mostra que não existe só um jeito da gente estar fazendo, né, pessoal? A gente pode ir usando as propriedades com criatividade. Existem inúmeras maneiras diferentes da gente criar, por exemplo, um menu usando CSS. Então, não necessariamente a gente sempre precisa fazer da mesma maneira, certo, pessoal? Então isso é um aprendizado que a gente tem aqui também dessa aula, né? A gente poderia colocar esse texto alinhado no centro também, né? Text Align Center, para deixar eles alinhadinhos no centro, ok? Beleza, agora o que a gente vai fazer? A gente pode colocar que quando passar o mouse em cima aqui de um item, a gente vai querer que esse item fique com uma cor diferente. Então vamos colocar aqui o que vai acontecer quando o mouse passar sobre esse item. Vamos dizer que o background dele, a cor, vai ser vermelha, color red. Então, ó, quando a gente passa o mouse em cima, olha lá que legalzinho, já ficou com o estilinho dele já vermelhinho para nós. Tudo tranquilo até agora, né, pessoal? Então fizemos um simples menuzinho aqui com os itens. Agora, o nosso último item aqui, a gente vai querer que quando eu passe o mouse sobre ele, abre uma caixinha
com mais opções aqui para baixo, o famoso drop-down, o efeito drop-down, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer algumas alterações aqui, então, nesse nosso último LI. Primeiro, eu vou passar aqui para baixo, para a gente organizar o nosso código, ficar mais visível, eu passei o nosso link aqui mais para baixo para ficar mais visível, certo? E eu vou dar uma classe aqui para esse nosso LI chamado drop-down, que é o nome do nosso elemento. Coloquei aqui o nome desse nosso LI de drop-down. Vou colocar aqui também uma classe no nosso link, aqui no nosso botão, chamado dropBTN, que é o nosso botão de drop, que é onde a pessoa vai passar o mouse sobre ele. E aqui agora a gente vai querer construir a parte que vai aparecer aqui embaixo, certo? Que é o nosso conteúdo do drop-down, né? Então a gente poderia fazer uma div com a classe drop-down content, que seria conteúdo do drop-down, certo? Drop-down content. E aqui dentro do drop-down content a gente pode colocar alguns links, né? Vou colocar assim um href apontando para lugar nenhum. E vou colocar assim, link. E a gente pode copiar assim, colocando Shift Alt e setinha para baixo. Vamos colocar 4 links, certo? Aqui dentro. A princípio parece que está tudo bugadão, aqui ficou tudo esquisito agora, né? Mas a gente vai fazer com que funcione agora a parte do CSS. Vamos organizar isso daqui usando os nossos estilos. Primeira coisa que a gente vai querer fazer é que esse nosso botão dropBTN que a gente fez, ele tem as mesmas propriedades que já tinham antes, né? Que seriam aqui da nossa tag A. Então a gente poderia acrescentar aqui na tag A uma vírgula e colocar aqui a classe também dropBTN. Ela também vai ter as mesmas propriedades que tinham antes, certo? Só para a gente deixar isso certinho. Outra coisa que a gente vai querer é que esse nosso drop-down aqui, que também é um LI, assim como os outros, também tenha esse fundinho vermelho, para que quando a gente passe em cima fique vermelho, né? E o nosso próprio dropBTN também, quando passe o mouse em cima dele, ele também tenha o fundo vermelho aqui, né? Então a gente pode fazer assim, ó, vírgula, a gente pode colocar ponto drop down over, também o que acontecer quando o drop down for over, o que vai acontecer com o drop BTN, também vai ficar vermelho, certo? Bom, por enquanto é só para a gente acrescentar essas novas classes aqui, reaproveitando o que a gente já tinha feito. A gente está colocando vários elementos dentro de um só, isso é bom para estruturar o nosso código aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai querer que o nosso LI com a classe dropdown ele seja display inline block, também seja em bloco, certo? Agora nós vamos construir o conteúdo aqui dessa parte, pessoal. Olha só que legal, quando eu passo o mouse e fico com o mouse sobre os outros itens aqui, ó, já repara que aquele primeiro ali já ficou marcado, ó, ele não desativa mais. Antes, ó, se eu passasse aqui e passasse nos outros, ele desativava. Agora se eu passar nos de baixo, que é o que vai ficar no drop-down, ele já fica ativo direto. Isso acontece porque a gente fez que quando for em cima do drop-down estiver over, o dropBTN vai ficar em vermelho, ele vai ficar ativado dessa forma, certo? A gente passou essa condição aqui nessa parte aqui, ó. Agora vamos organizar isso daqui. Então o nosso drop content, que é essa parte aqui da nossa div, ó, drop content, a parte que vai ficar aqui para baixo, a gente vai especificar o comportamento dela agora. Então a gente vai fazer assim, drop down content. E como é que ele vai se comportar? Primeiro, que ele vai ter que ter uma posição, ou seja, um position, como sendo absoluto. Como a gente aprendeu, ou absolute, né? Como a gente aprendeu lá na aula dos position, quando a gente coloca a posição absoluto, ele vai ficar em relação ao elemento pi, certo? Ó, por enquanto aqui não está aparecendo ainda, certo? Mas ele vai ficar em relação ao elemento pi, a posição dele absoluta em relação ao elemento de cima mais próximo que ele tiver. Como o mais próximo que ele tem aqui, dessa div aqui, eu coloquei como é absoluto, o mais próximo que ele vai ter vai ser o drop-down, então ele vai se comportar em relação a esse elemento aqui, certo? Como a gente viu lá na aula sobre position, certo? Então a position dele vai ser absoluta. Eu vou colocar que o background dele aqui, ó, vai ser branco. O tamanho dele, a gente pode especificar um width, ó, um tamanho fixo de 150 pixels, por exemplo. Ó, tamanho de 150 pixels. Por enquanto ainda não vemos nada.
Mas agora a gente vai fazer aqui a questão dos links que estão dentro dele. Então vamos pegar aqui o drop-down, content, a tag A, ou seja, os links que estão dentro dele. E vamos fazer o seguinte, a color dele, a cor, vai ser preta, black. Olha lá, já apareceram os links para nós, ó. Já dá para a gente visualizar eles, né? Porque antes eles estavam brancos, então estavam invisíveis, agora vai dar para ver. Vamos fazer que o display deles a gente vai querer que seja em tipo de bloco, para que ele pegue o tamanho total. Olha só, já ficou em bloco, cada link separado em bloco. Beleza, certinho. A gente vai querer que o alinhamento dele seja à esquerda. Então, text align, vamos colocar left. Ó, já ficou alinhamento à esquerda. Você já está conseguindo visualizar aqui o seu drop-down, certo? A gente pode colocar também que ele não vai ter nenhuma decoração de texto, ó, porque quando a gente passa o mouse aqui, não, tranquilo, não está aparecendo nenhum tipo de decoração, né? Mas se a gente quisesse, poderia colocar um text decoration como none. Beleza, por enquanto tá legal. Tá show de bola isso daqui. A gente poderia, inclusive, colocar uma bordinha, né? Border, um px... sólida red, vamos ver como é que fica. Não, fica meio esquisito, eu acho que dessa forma, né? Não fica tão legal assim, né? Vamos deixar sem borda mesmo. Opa. Ou uma bordinha bem clarinha aqui, a gente poderia colocar um cinzinha bem clarinho, vamos ver como é que fica. Um cinzinha bem clarinho até que é razoável, né? Ah, beleza, tranquilo. Só que o que acontece? Isso daqui não pode ficar aberto direto assim, né, pessoal? Isso não pode ficar visível assim direto. A gente quer que o menu só apareça quando eu passo o mouse em cima aqui do meu drop-down. Isso aqui não pode ficar visível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui no nosso drop-down content que o display dele aqui, ó, agora que a gente já está vendo como é que ele vai ficar, o display dele vai ser none, vai ser nenhum. Para ele desaparecer, ó, sumiu o nosso drop-down, ele não aparece mais. Mas agora que a gente vai fazer a mágica acontecer, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai dizer que quando o ponto drop-down estiver over, quer dizer, quando a gente passar o mouse aqui em cima disso daqui, o que é para acontecer? A gente vai colocar a condição de que o drop-down content, que é o conteúdo do nosso drop-down, vai receber o display como bloco. Aí olha só que show de bola, tem aqui quando eu passar em cima desse, olha só o que acontece, ele mostra aqui o meu drop-down, porque o meu drop-down estava como display none, ou seja, para ele ficar desaparecido, mas eu coloquei que quando tiver sobre o drop-down aqui, ele vai ter que aparecer o conteúdo dele aqui para mim. Olha que legal, fica esse efeitinho aqui. Agora a gente poderia dar uma estilizadinha, né, para ficar um pouco mais legal quando o mouse estiver sobre aqui, o nosso drop-down content quando estiver sobre, né, a gente poderia colocar aqui, ó, que o nosso ponto drop-down content tag A over, quando estiver sobre os links, né? A gente poderia colocar aqui que a cor dele, o color dele vai ser white, né? Só para a gente ver como é que vai ficar melhorzinho assim, ó. Isso, ó, ficou já bem melhor com a cor sendo como white. Show de bola, né, pessoal? Então a gente fez aqui esse efeito drop-down, ó. Se eu tivesse múltiplos links, aí eu já teria aqui as opções para a pessoa selecionar vários links diferentes. Ó, se eu solto aqui a área, ó, ele já sai fora, mas se eu estou selecionando aqui dentro, ele fica funcionando. Então é legal que dá para fazer esse tipo de efeitinho aqui, ó, só com CSS, sem precisar de JavaScript, nem nada do tipo. Passou o mouse em cima, vai aparecer as opções aqui para a pessoa escolher, né? Então, um dos LIs como sendo drop-down, colocamos um botão chamado drop-down também, que é o link que aparece aqui, e o que está oculto, mas que vai aparecer depois que a pessoa passar o mouse por cima. Beleza, pessoal? Vou deixar esse arquivo aqui para vocês estudarem, aqui nas leituras complementares para vocês fazerem download, porque esse aqui já está um pouquinho mais avançado, a gente já usou vários e vários componentes que a gente aprendeu aqui no CSS, né? Pode ser que por dar uma forçadinha a mais já aqui em usar um conteúdo um pouco mais denso, o Tico Teco já não acompanha muito, né? Então eu vou deixar aqui para vocês poderem ver o que a gente fez, e aí vocês façam o exercício tentando fazer um drop-down aqui ou de menu ou de botão, tentando fazer com que aconteça esse tipo de efeito como a gente mostrou aqui para vocês, beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Até mais! Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você quiser continuar assistindo o curso, pode continuar clicando num desses cards que estão aparecendo aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre programação web e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!